Olá, como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. E hoje é dia de resenha. A resenha de hoje é sobre o livro Flores para Algernon. Lá no Instagram eu postei que eu estava lendo esse livro. É um livro lindo, é um livro muito tocante, é uma ficção científica misturada com drama. E é um livro que mexeu muito comigo, principalmente porque ele trouxe várias lembranças da minha infância, várias situações que eu passei quando eu era pequeno. E isso veio muito à minha mente, é um livro que me marcou muito mesmo, eu chorei muito lendo esse livro, e sou chorão mesmo. Espero que vocês gostem, sigam comigo até o final do vídeo para que vocês saibam tudo que rolou, e sem spoilers, hein? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se você quer saber a prévia do que vai sair aqui no canal, se você quer saber as leituras em andamento, me sigam lá no Instagram, porque lá eu sempre posto as leituras em andamento e interajo melhor com vocês pelo direct. E caso vocês comprem alguma coisa pelo site da Amazon, comprem pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo. Então, bora pro vídeo! Flores para Algernon. Do que se trata esse livro, Thiago? Então, é um livro que ele é escrito de uma forma meio diferente. Ele é como se fosse um relatório, é como se fosse um diário, mas ele é escrito como relatórios de progresso, porque o personagem principal, que é o Charlie Gordon, ele é uma pessoa que tem deficiência intelectual, ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não sabe muito se comunicar direito, ele não lembra muito das coisas que acontecem na vida dele, mas ele tem essa deficiência intelectual, as pessoas gozam dele, as pessoas fazem brincadeiras idiotas com ele, e ele busca uma escola para aprender a ler, para aprender a escrever, porque ele quer ser inteligente. Lá ele conhece a professora Kinnian, e essa professora, ela fala com ele que existe um projeto em andamento para pessoas como ele, que é uma cirurgia no cérebro para que ele possa aumentar o QI dele. O QI dele estava em torno de 60 e pouquinho, e de uma pessoa normal é entre 90 e 110. E ele aceita fazer essa cirurgia, faz a cirurgia e o QI dele vai subindo absurdamente. Ele passa pelas pessoas como ele, depois passa pelos professores, depois passa pelos cientistas, ele fica a pessoa mais inteligente do mundo. E isso é contado nesses relatórios de progresso. Ele vai contando. E como que você percebe isso? É a escrita. No começo do livro, a escrita é toda com erro de gramática, erro de português, erros esdrúxulos, assim. Você vai lendo, é até incômodo um pouco. Só que conforme ele vai progredindo, conforme ele vai ficando mais inteligente, a escrita dele vai ficando muito melhor, vai ficando mais complexa, vai ficando mais refinada, e você percebe, é perceptível isso. Isso é muito legal. E nessa dele começar a ficar muito inteligente, ele começa a lembrar de coisas da infância dele, de quem ele era, como ele chegou até aquele momento. Ele consegue perceber que as pessoas que ele tratava como amigos e que ele imaginava que fossem amigos dele, na verdade só tiravam sarro dele, só zombavam dele. E ele vai ficando muito mal com isso. E outra coisa que acontece é as pessoas começam a se afastar dele, porque ele começa a ficar uma pessoa mais arrogante, começa a ficar um cara mais se achando mesmo, mais inteligente que todo mundo, porque ele de fato era. E quando você acompanha isso e acompanha todo o drama dele de se sentir sozinho, por que ele agia dessa forma? Ele cresceu muito intelectualmente, mas ele era uma criança antes de fazer a cirurgia. Ele tinha personalidade, ele tinha intelecto de uma criança. Então ele cresceu muito intelectualmente, mas ele emocionalmente ainda era uma criança. Então, pensa, uma criança muito inteligente, ela não vai agir como um adulto só por causa disso. Ela vai ser uma criança muito inteligente. E ele não sabia muito lidar com isso, ele não sabia como lidar com mulheres, ele não sabia como lidar com as pessoas, porque ele era uma criança, ele fazia as coisas como uma criança, apesar de ser muito inteligente. Então, vai contando também esse desenvolvimento emocional dele, o que isso causa nas pessoas, o que isso causa para ele próprio. E o final do livro é lindo. Você, quando lê o final do livro, ele mexe muito com você. Eu chorei horrores, chorei muito. Como eu já falei no vídeo passado, eu leio indo na barca, eu leio no metrô, e às vezes eu fico meio constrangido porque eu vou lendo e começo a chorar na frente de todo mundo, e dane-se isso, mas é um pouco constrangedor. Mas é um livro que, assim, ele tem uma sensibilidade, assim, absurda. Vale muito a pena. Acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele toca sobre assuntos que ainda são tabus hoje em dia na sociedade. Algumas coisas que são tocadas nesse livro, elas são feitas daquela forma porque esse livro foi escrito em 1950, 60, eu acho. Então era uma outra sociedade.
Então as pessoas eram tratadas de outra forma, as famílias abandonavam essas pessoas com deficiência, porque eram como se fosse uma coisa ruim para a família. Então elas eram deixadas em lugares próprios para pessoas assim, ou eram abandonadas mesmo na rua. Então isso é uma coisa que é tocada no livro e é muito triste assim de ver, de ler. Então, assim, mais uma vez, é um livro que vale muito a pena. Todo mundo deveria ler esse livro. Pelo que eu vi, esse livro ele é indicado pelas escolas nos Estados Unidos. Então, eu acho que todo mundo deveria conhecer esse livro para saber o que as pessoas com essas deficiências passam. Então, vale a pena. Eu não vou dar spoilers sobre o livro. Eu queria muito contar o final do livro, o que acontece. E mais uma coisa, Algernon. Quem é Algernon? Do Flores para Algernon. Algernon é um ratinho de laboratório, que o Charlie ele faz uma amizade com esse ratinho, e esse ratinho foi o primeiro a passar pelo procedimento que o Charlie passou. Então era um super ratinho. Então os dois eram muito inteligentes, e as coisas vão acontecendo com eles dois, eles vão acompanhando o desenvolvimento deles dois, e o Charlie percebe que o Algernon, ele consegue identificar determinadas coisas, assim, lendo pra você entender o que eu tô falando. E as coisas vão se desenvolvendo, e vocês vão entender por que Flores para Algernon. Então, eu fico querendo dar o spoiler, mas não vou dar. Vocês vão entender por que o nome do livro é esse, e só de falar aqui já me dá nó na garganta, vontade de chorar, porque é muito emocionante. Acabei de ler esse livro hoje, então leiam, porque é necessário ler esse livro mais uma vez. E é isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos os novos inscritos. E outra coisa, se vocês quiserem comprar esse livro, pra quem é assinante do Amazon Prime, no Prime Reading esse livro tá de graça, então só correr lá e ler. E pra quem quiser ler o livro físico, compre pelo meu link da Amazon que tá na descrição. Muito obrigado mais uma vez, um beijo, até a próxima. Fui!